Yeah. 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 Muito boa noite, estagiários e estagiárias de todo o Brasil. Estamos aqui mais uma quinta-feira, né, Mari? Mais uma. Chegamos, é o número 20 e... 6, 7? 27? Confirma aí, produção. Eu acho que é Tamo 27. errado, tamo errado. Mas olha, Eu acho que é 27. conseguimos, Mas hein, enfim, né? Consegui. Importa que estamos aqui, Isso. frequência, E com aparecendo, convidados e à convidados altura. ilustres Exato. sempre. Hoje temos aqui Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Santos, tem uma longa trajetória aí nas categorias de base e também no profissional. Muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite e vai falar bastante sobre futebol. Eu que agradeço o convite e vamos lá, vamos falar futebol. Mas antes da gente continuar o nosso papo, Recadinho. bom e velho recadinho pra você aí que tem um podcast, um videocast, ou não tem e quer ter de forma profissional, vem aqui na Oca 77, onde a gente grava todos os nossos conteúdos, não só o Sim. podcast, como Noite de Clássico, Super Olímpico. Super Olímpicos, que são estruturas completamente diferentes dessa, é aqui. Então, a Oca 77 é o lugar perfeito pra você e a sua ideia. Vai lá no Instagram, estúdio.oca77, ou no Google, Oca77. A gente tá com uma localização privilegiada, 15 minutinhos do metrô, Nem muito isso. próximo. Nem isso, nada isso, né? Se vier andando rápido, Dando uma passadinha ali dá 10 minutos. ligeiro, dá 10 minutos. Muito próximo da Paulista. Então, pra você que quer gravar o seu conteúdo, podcast, videoaula, né, Mari? Tudo. Enfim, qualquer coisa em relação à criação de conteúdo, só entrar em contato lá pelo Instagram ou pelo Google. Nós temos o site lá, vai ter um telefone, um WhatsApp certinho. Não é golpe. Não é golpe. Entra lá. Vem aqui, faz às vezes um piloto, você não sabe como fazer, vai ser um piloto gratuito pra você aqui, pra você sentir como que é a sua ideia e tenho certeza que Estar vai na ser. frente das câmeras, com esses Exatamente. holofotes e tudo. Então tá bom? É isso, galera. Não esquece lá, recadinho, vai lá na Oca 77, fechou? Então, vamos embora. Professor Orlando, seguinte, a gente tem uma pergunta que é clichê já no nosso programa, que dá nome ao canal, que é canal estagiário. Você já foi estagiário, professor? Já fui estagiário. Fui por 2 vezes, eu fui estagiário. Eu fiz estágio no Corinthians, no Sub-17, no ano de 2006, 2007. Eu vou ter dificuldade com datas, né? Porque tá um pouquinho longe, as datas estão um pouco longe. Tudo bem, não vamos ser tão Mas foi com o Zé ferrenhos. Augusto, no Sub-17. Era para mim ficar por uns 15 dias, né? Que eu já conhecia ele dos campeonatos. E acabei ficando 2 meses, né? Estagiando lá com ele. E depois, em 2009, junho de 2009, eu fiz um estágio no São Paulo. Aí já foi com o professor Baresi, com o professor Toninho. Sim. E aí também fiquei por 40 dias fazendo estágio lá nas categorias de base em Cotia. E depois, em 2010, surgiu uma vaga, né? Para ser captador. Sim. E aí, como eu tinha feito estágio, eu fui o primeiro a ser chamado. Então, o estágio me ajudou Ajudou. bastante. Ah, ajudou bastante. E já fui chamado de estagiário ano passado também. Né? Ah, é? Quando eu fui pro profissional, me chamaram de estagiário. Mas isso aí sempre Ah, tem. não tem problema. Isso não é, pra mim, isso não é crítica de nada. Não é, Porque eu a levei gente, de boa. a gente leva essa questão do estagiário e tal, mas o estagiário é o primeiro que tá lá pra dar cara a tapa pra fazer as coisas. Aí o Lucas aí tá. Valeu, Lucão. Tamo junto. Mas estagiário mesmo por 2 vezes. Que legal. E como que professor. era essa rotina nessa época? Você Estagiário? lembra? De estagiário. Só ali. pra gente entender, você parou e logo na sequência foi fazer a transição pra ser técnico ou não? Se deu um tempo? Não. Eu demorei um pouquinho. Eu costumo dizer que eu patinei um pouquinho, né? Pra voltar pro futebol. Sim. Porque eu tive dificuldades na hora que eu parei. Eu não coloquei, não fui assim, uma sequência lógica de quem para. Tá num clube, a idade chega. Não, eu simplesmente falei, vou parar. E foi um erro de cálculo, porque eu pensei que só porque eu era professor de educação física, já era formado, ia ter facilidade. Então, não foi logo em seguida, eu parei em 2003. E aí, 2004, 2005, que eu comecei a ver que eu
tinha que voltar para uma parte até mais profissional do futebol. Então eu dei aula em escolas, de educação física, aí dei aula em escolinhas, e aí eu encontrei o Zé Augusto, que me convidou para fazer o estágio, né? Aí eu fiz o estágio no Corinthians com ele. Depois, em 2009, encontrei também o seu Geraldo, na época, né, hoje é falecido, que era diretor, era gerente lá do São Paulo. Me deu um cartão, falou, vai fazer um estágio lá no São Paulo, você precisa voltar para o futebol. Aí foi onde eu voltei, mas não foi logo em seguida, não, que eu já parei e já comecei com o futebol. Eu dei uma patinada aí, vamos dizer assim. E é importante você falar isso, professor, porque esse pós-carreira para o atleta tem que ser muito bem pensado, né? Sim. Porque a carreira do atleta, ela é, entre aspas, curta, né? São 15 anos ali, você realmente dando no couro ali do bem, né? Não sentindo a questão da idade. E aí depois, você sempre... Acho que faltou essa questão de pensar nesse pós-carreira. E como você vê hoje, né? Os atletas que estão parando hoje, se isso já mudou, se já tem uma mentalidade desse pós-carreira de repente, que também o mercado acho que abriu. Além de técnico, tem a questão dos executivos, você vê muitos ex-jogadores trabalhando agora em cargos de direção e tal. Como você enxerga isso? Foi com você na sua geração e como que é hoje? Na realidade, no meu caso, eu não enxerguei o momento de parar. Como eu sempre gostei de futebol, sempre fui atleta, eu falei, vou jogar até os 40 anos. E não é bem assim, né? Você tem que enxergar o momento que você tem que parar. Com uns 34, mais ou menos, eu estava no Santo André, e ali eu já tinha que ter percebido que era o momento. Eu já comecei a fazer algumas análises para o professor Benazzi, né? Ele já pediu, eu estava machucado. Análise, você diz análise do time rival, do próprio time. Ô, Orlando, vai ver esse jogo. Eu estava machucado, não podia jogar, eu ia. Aí eu sentei um dia e falei, mas acho que o Benazzi está querendo fazer eu parar de jogar, né? Tá colocando eu quase como auxiliar. E na realidade ele estava querendo mesmo. Sim. Né? E eu não percebi. Aí eu me recuperei, Meio de melhorei. preparar ali, né, já. Continuei, joguei até os 37, joguei mais 3 anos depois. E aí foi aonde eu falei, mas agora eu tenho que parar. Mas como? Aí eu falei, eu tinha que ter parado lá atrás. Hoje eu acho que os meninos, eles estão bem melhores, estão melhores preparados, eles têm mais staff, eles têm mais acesso, eles percebem muito mais do que a gente. A gente jogava assim, se deixar a gente joga até os 39, 40 e vai jogando. Hoje eles já conseguem, eu vejo que eles já conseguem colocar uma meta. Talvez eu vou até certa idade, já faço isso, já faço aquilo, já tenho alguma coisa para fazer depois. E já vai pensando no que vai acontecer depois também. Né? E no meu caso eu dei uma vacilada, mas acabou dando tudo certo. Porque você chegou a fazer bacharel em educação física também? Não, isso foi bacharel antes? não. Você fez algum curso? Quando eu estive no Juventus, eu fiz as minhas categorias de base toda no Juventus. Por 8 anos eu joguei no Juventus. E era muito difícil você chegar no profissional. Então aí eu achei que eu não ia chegar no profissional, né? Porque a gente não tinha oportunidades. Falei, então eu vou estudar, o futebol tem que me dar alguma coisa aí, né? Eu não posso parar com as mãos abanando. E aí foi aonde eu comecei a cursar a Universidade em Mogi das Cruzes. E continuei treinando, continuei jogando. O clube que eu jogava pagava a universidade. Ah, sim. Você conseguiu fazer Consegui essa conciliar, né? conciliar. Tinha uma bolsa ali, né? Tipo uma bolsa. E logo que eu terminei a universidade, não sei como aconteceu, mas o Ituano acabou me contratando. Então aí eu voltei pro profissional. Porque até então era o Montenegro de Osasco, era uma equipe da 3ª divisão de São Paulo, mas eu conseguia estudar, ter mais tempo para estudar. Mas isso foi uma visão legal, professor, que você teve lá atrás, que até hoje em dia é muito difícil você ver os atletas. Difícil. Eu lido um pouco com base também, e às vezes eu vou conversando com os meninos e eu falo, cara, o que você quer fazer de faculdade? O cara, vou fazer faculdade. Mas dá pra você fazer online, hoje tá tudo muito mais, até mais simples, fácil, né? Dá pra você ter ali, né? Sabe o que vai acontecer, não sabe a lesão que vai ter, espero que aconteça coisas boas, Sim, né? Você deslanche. Mas pode acontecer uma coisa no meio do caminho que a gente vê, e a cadeia hoje do esporte, né, da própria profissão, abriu muito leque. Então você tem analista de desempenho, você tem o staff que você diz, o executivo, o coordenador. Então, assim, existe um leque muito grande para o profissional que é atleta nesse pós-carreira, né? Que ele pode seguir, né? Exato. Por exemplo, Sim, com e aí 20, 21 anos, e ele achar que tendo, não né, dá. uma profissionalização ali, uma parte também acadêmica da coisa, já Sim. prepara ainda melhor, né, para esse pós-carreira ali, ou enfim, quando a pessoa decidir parar, ou
precisar parar porque machucou, enfim, né? Hoje eu acho que é mais fácil. Hoje Aham. Hoje é. é mais fácil. Hoje é muito mais tranquilo mas que eu acho que é naquela mais época. fácil, mas ao mesmo tempo não se vê tanto as pessoas fazendo. É que eu acho que assim. essa mentalidade ainda não tá aqui. De atrelar, querendo ou não. A né? educação, são poucos atletas que eu vejo assim que, né, tem essa questão de estudar e tal. Sim, querendo ou não, acaba focando muito na carreira ali, no campo e tudo mais, e acaba que às vezes não dá o tempo, ou acha que não vai dar tempo, né? De conciliar, às vezes a agenda do clube não bate, tem toda essa questão. Mas acho que essa é uma coisa que foi boa pra você no sentido de até depois aqui você também já ter essa preparação lá atrás, não ter que correr atrás, né, de fazer uma Sim, faculdade sim. logo depois que você terminou sua carreira como jogador, né? É por isso que eu falei que quando eu parei, eu achei que seria mais fácil por eu já ter sido formado, né? E não era bem assim, né? A gente tinha que realmente ir pensando aos poucos, já ir Cavando alguma coisa, né? E não foi bem assim. Sim. Mas realmente, hoje, como você falou, tem um leque maior até de profissões, né? Próxima do profissional, do futebol. E que, na minha opinião, realmente é mais fácil, mas precisa enxergar também. Exato. Sim. Precisa enxergar o momento. E aí, professor, você estagiou, né? Que a gente tava comentando, você foi estagiário e tal. E aí você foi pro São Paulo, você ficou 10 anos no São Paulo, né? Por 11 anos. Por 11 né? anos no São Paulo. 11 anos. E, cara, queria que você falasse um pouco dessa trajetória sua no São Paulo, que foi muito legal, com títulos importantes. E você trabalhou bem extensa. e ajudou a revelar vários jogadores aí, né, cara? Tem uma leque aí, depois a gente vai ler, Éder Militão, tem muita gente aí que você trabalhou junto. Conta pra gente como é que foi isso aí. É verdade. No São Paulo, na realidade, eu entrei para fazer uma avaliação que era chamada avaliação do Guarapiranga, que era no Guarapiranga, né, que são uma primeira avaliação, uma pré-avaliação, antes de ir para Cotia. Então, essa avaliação era difícil de fazer, porque tinha muito indicação de conselheiro, diretor, às vezes o presidente mandava lá para a gente avaliar. E sabe que é difícil você avaliar um menino nessa condição, né? Sim. Mas eu entrei ali como avaliador, fazia também captação, e depois que aí sim eu fui para o Sub-15. Então o São Paulo me ajudou muito na carreira. Eu entrei como avaliador, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e saí no Sub-20. Então dentro desses 11, todas as categorias, dentro desses 11 anos, praticamente eu me formei ali, treinador de base, né, e procurando chegar ao profissional. Sim. Só para elucidar aqui alguns nomes que o professor trabalhou, ó. Thiago Couto, Diego Costa, Wellington, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Luan, Valse, Rafael, Luizão, só no São Paulo. Aí tem Lisiero, Ricardinho, Elinho, Lucas Fernandes, Gustavo Maia. Cara, bastante gente, professor. Trabalhou com bastante gente, ó. Vitinho, Bremer, aí vai. E ali você tem alguma... Não sei, tinha alguma categoria que você gostava mais? Algum dos subs que você tinha mais identificação em trabalhar? Ou, enfim, estamos aí para tudo. Não, a mais tranquila, assim, que você consegue realmente, vamos dizer, até se divertir um pouco, é o Sub-17. Tá. Né? Apesar de ser a mais difícil. Então, ela é mais difícil de trabalhar, mas te dá muito mais prazer. Porque ali os meninos, a gente pode dizer que são os meninos mesmo. Tem alguns momentos que eles são criança e outros momentos eles são adultos, né? Então você tem que saber qual o momento com quem você está conversando ali no momento. Mas a melhor, assim, para trabalhar, para você ficar mais à vontade, mais tranquilo, é a Sub-17. Sub-17 mesmo. Eu costumo dizer que eles tinham que ter muito mais paciência comigo do que eu com eles. Né? Porque a gente está começando, é um clube grande, um clube, quer queira ou quer não, exige muito, né, da base. É uma estrutura muito legal. Uma das melhores que tem, né, e uma das pioneiras, né? Sim. Então, a gente chegando ali, eu já tinha trabalhado no Osasco, no Sub-17, e tinha trabalhado também na Portuguesa, mas não era a mesma coisa, a estrutura era totalmente diferente. Sim. Então, existia uma certa insegurança, a gente achar que tem que mandar, então a paciência vinha muito mais deles do que como minha, tudo ia né, com funcionar, eles, né? Mas foi muito bom. Eu acho que foram anos ali bacanas, que eu aproveitei bastante, né? E esses meninos que você citou, tem mais ainda, tem, né? ó, Tem Anthony, outros mais... Éder Militão, David Neres, Gabriel Sara, Lucas Silva, Igor Neves, Lucas Fazon e o Toró.
A gente participou, né? Eu costumo dizer que Aham. sou um dos que participei aí, mas alguns eu peguei no Sub-15, 17 e 20. O Luan é um dos casos, né? O volante, o Luan. O Luan volante. O Luan, a gente, na captação, nós já ajudamos na entrada dele. Brenner entramos. A maioria nós ajudamos na entrada Aham. e seguimos até o Sub-20 com eles. Então, é uma... Como que é a sensação, professor, de quando você consegue, nesse caso, você pegou 15, 17, 20, você vê um atleta dando certo, com um contrato bom, num clube bom. Todos têm uma fase, né? Você tem que compreender a fase que eles estão, né? Sim. Então, mas é gratificante. Hoje eu vejo jogos, né? Alguns que ainda já estão jogando hoje, que a gente fica muito feliz, né? A gente acha que, pô, nós participamos ali, né? Da formação deles, né? Sim. Então é gratificante. É muito legal. E falando ainda sobre São Paulo, eu queria que você falasse sobre o CT de Cotia lá do Natel. Você falou que é um dos pioneiros. Sim. Qual que é a diferença de você ter um CT daquela forma e de você, de repente, não ter uma estrutura? Porque às vezes tem clubes que têm dinheiro, mas ainda não tiveram esse insight aí de fazer, até por questão de custo, que é um custo anual muito elevado, mas qual que é a principal diferença para você revelar os atletas ali, tendo aquela estrutura que tem? Lembrando que o São Paulo tem lá, sei lá, acho que 9 campos, uma estrutura de hotel fantástica, é muito rígido também com os meninos em questão de aula e tal, então forma cidadãos, né? Isso é muito legal. Então, em 2010, logo que eu cheguei, falava-se até muito que ali era muito luxo para a categoria de base, que às vezes o São Paulo acostumava mal os meninos. E eu sempre achei que é o contrário. Eu acho que os outros clubes tinham que se espelhar, como se espelharam. Alguns já tinham também, Atlético Paranaense tem, Atlético Mineiro tem hoje, né? Então eles tinham que se espelhar, porque aquilo ali era necessário para você formar os meninos. Então não era um luxo. Então, a gente sabe que é um hotel, né, que os meninos moram em hotel, que os meninos têm refeições, todas as refeições necessárias, tem auditório, tem campo, tem tudo. Então, isso eu sempre colocava que é o necessário. Ah, mas fica mal acostumado. Não fica mal acostumado. Os outros clubes têm que fazer alguma coisa para chegar próximo. Sim. Os outros clubes têm que fazer alguma coisa porque aquilo ali é o certo. Porque senão vão achar que aquilo é o errado e ninguém vai fazer. Sim. Né? Eu acho que deu certo porque grandes clubes hoje têm, a maioria dos clubes tem, até clubes mesmo que não tem, vamos dizer assim, muito camisa, né? Que a gente costuma dizer assim, muita tradição, tem um centro de formação muito bom. Né? Então, a tendência é que melhore cada vez mais. Então, é uma estrutura muito boa, uma estrutura, assim, vamos dizer, fantástica, né? E para você, qual que é o principal pilar ou os principais pilares para um atleta realmente se formar e virar jogador profissional? Porque existe um caminho muito grande que as pessoas não veem, que às vezes o menino é muito bom no 15, aí no 17 já começa a não render tanto, chega no 20 com desconfiança e às vezes não vira e tem um talento legal. Quais são os pilares que você acredita para a formação de um atleta? Eu vejo assim, no São Paulo tinha uma situação que você tem que ver o que o profissional, qual é a característica que o profissional costuma ter. A torcida, qual é a característica que o clube utiliza de jogo. O São Paulo tem uma característica, o Corinthians tem outra, o Palmeiras tem outra. Então você já tem que ir na captação, já buscar os meninos com esse perfil. Né? Então aí fica mais fácil para você trabalhar ele. Toda essa sequência, sub-15, sub-17, sub-20. Então, antes de você ir para a captação, você tem que saber o que o clube quer. Sim. Isso foi feito na época, eu lembro, foi um trabalho muito, muito bem feito por pessoal da base. E na época, o que eles estavam buscando, por exemplo? Atletas não, a gente costuma dizer, não maturados, né, não muito forte, né, atletas de qualidade técnica e inteligência, né? E ajudar, sempre está ajudando a buscar esse menino para que ele, dentro do clube, ele se desenvolva mais. Mas a característica básica é essa. Meninos, às vezes, até não muito forte, mas que tivesse uma qualidade técnica, inteligência para jogar. E perfil, eles não costumam dizer assim, o perfil São Paulo, né? Um perfil do atleta brasileiro, né? Sim, Senão fica aquele negócio, rotular, vai jogar só no São Paulo. Não, às vezes ele vai jogar no São Paulo, vai jogar na seleção brasileira, vai jogar fora, né? Sim. No exterior. Mas, basicamente, era esse perfil. Não maturado, não muito forte e que usasse a técnica e a inteligência para jogar.
É que é aquilo, força, né? Enfim. A ali força você iguala, vai, né? você vai sendo construído ali no trabalho também. Mas não quer dizer também que o menino Mas que é era forte ali no sub-15, sub-16, que ele não tivesse chance. Ele tem chance, Sim. né? Ele vai ter... o ideal é que ele consiga colocar tudo isso na hora que você vai captar. Sim. Ah, não deu? Mas ele é um pouquinho mais forte. Não, mas vamos lá, vamos ver como ele se sabe, como ele vai a evolução dele, ele vai usar só a força para jogar, ou ele vai usar a força, a inteligência, a velocidade. E aí no dia a dia você vai vendo, né? Isso você aplica também agora, né? Na sua... Enfim, nas suas escolhas de elenco, como você vai trabalhar também. Eu coloquei assim essa minha ideia e o que eu trabalhei quando eu entrei no São Paulo, né? Então eu entrei como captador. Hoje eu trabalho no sub-20. Sim. Então a gente tem um conhecimento de quem está chegando ali, por exemplo, no Santos, né? No sub-15, sub-16, sub-17, mas eu não estou diretamente ali ligado, eu não estou diretamente na escolha do menino, vamos dizer, né? Então é um pouco diferente o meu trabalho hoje. Mas antes não, antes a gente tinha que ter isso ali na mente, né? Sim. Olhou, bateu o olho ali, você fala, pô, isso aí acho que serve para tal clube. Mas hoje no Santos não é essa a minha função. Então é uma função um pouco diferente, já é visando mais o profissional, já é de cima para baixo. Tá, entendi. E falando sobre Santos, professor, a pergunta que não quer calar, que água que vocês dão lá na Vila? O que acontece Cara, naquele que lugar? o lugar pra revelar atleta, né? Falam que a torcida também tem uma calma com os meninos, tem uma questão mais tranquila. Mas eu queria saber o que tem na água da Vila lá, professor. Passa segredo aí. Costumo dizer que o segredo, depois que você fala, não é mais segredo. Então eu não vou falar o segredo, não. Mas não tem segredo. Quando eu cheguei ali no Santos também, vão fazer 2 anos, né? Aí a gente, como adversário, a gente já sabia que os meninos chegam com um pouco mais de facilidade no profissional. E logo que você chega, você já percebe, já sabe o que é. É uma cerca. Você chega no CT, você olha ali, tem uma cerca, um portão, o profissional está treinando do outro lado, você está treinando, o treinador profissional está assistindo o treino. Às vezes falta um no profissional, ou alguém um pouco não chegou bem, ou machucou no aquecimento. Pega um menino do sub-20, o menino sub-20 vai treinar lá. Então, essa proximidade do profissional é o ponto inicial. É o fator, na minha opinião, preponderante. Ele transita no profissional. Hoje ele está treinando comigo, amanhã o profissional está precisando dele. Compensação. No São Paulo existia essa dificuldade, né? Essa dificuldade. Geográfica, né? Geográfica, né? Sim. Mas no Santos não tem a dificuldade geográfica. Então já tem essa facilidade dos meninos lá. Sim. E é legal, eu fui lá já no CT, realmente é uma grade. Ali você tem os 2 campos principais. É o portão, né? O portão e o sintético é muito bom também. Ele tem um sintético lá que é o campo da base, mas é muito bom também. E aí, professor, você saiu quando de São Paulo? 2019? Rapaz, 2020, 21. Né? 21. 21. Você foi campeão da Copa São Paulo, a gente já vai falar, né? Com Isso. São Paulo. E aí você foi pro Santos. Como é que é essa transição hoje que você enxerga do sub-20 do Santos pro profissional? Você até comentou agora que às vezes o menino tá treinando com você e é chamado pro profissional. Isso tem muito também da questão do clube ter uma identidade, que você disse. A identidade do Santos, então o menino já sabe como tem que se portar ali no profissional, já tem essa visão. Como que é isso, essa transição? Eu saí do São Paulo e eu ainda passei pelo Palmeiras. Você passou pelo Eu Palmeiras? fiquei por 8 meses no Sub-17 do Palmeiras. Legal. É porque tinha a pandemia, né? A gente estava saindo da Sim, pandemia, estava ainda jogando com a pandemia. E o João Paulo me fez um convite. Sim. Falou, Orlando, eu tenho uma vaga no Sub-17 do Palmeiras, você aceita? Eu falei, não, vamos lá, né? O João, adversário, sempre foi um adversário nosso lá que deixava a gente cabeça em pé, né? Cabelo Sim. em pé, apesar de eu não ter mais. Mas foi um prazer, né? Ter ido para lá, mas aí apareceu a oportunidade no Santos, eu expliquei para ele que a minha prioridade era o Sub-20. Sim. E ele entendeu e falou, não, você fica à vontade, se você realmente acertar no Santos, você pode estar indo. Então eu passei pelo Palmeiras por 7 meses. Que legal. Então para mim também foi muito bom, né? Porque é outra estrutura, é uma outra característica de jogo, né? Então a gente vai aprendendo aí. E desculpa, aí você falou no Santos. Aí no Santos eu falei da questão da transição.
Aí você chegou no Santos. Ah, tá. E como é que foi essa questão, principalmente da transição, que você comentou que o menino joga com você e Pode treina, ser, né, treina com chamado, você e né? joga no profissional e vice-versa. Isso é muito Sim. tranquilo pra eles e não sei se eles sentem tanto. Eu acredito que não. Em relação a outros clubes que é um pouco diferente. Como que é isso no diferente. Santos? Eu falei um dos fatores, né? Sim. É lógico que tem que ter a qualidade dele, Aham. o que realmente o profissional está precisando, Sim. o momento do menino. Às vezes ele vai treinar lá, ele não vai muito bem. Né? E não é porque ele não sabe, é porque às vezes realmente ele não está preparado para aquele dia. Ele Ou toma um fica susto, nervoso, tem né? um Fica pouco nervoso. disso. Né? Então, essa transição, um dos fatores é realmente que ele pode estar indo por causa de um portão. A torcida tem mais paciência. Isso é comprovado e a gente sente, né? Eu sinto, trabalhando no Sub-20, o que eles falam, o que eles passam, eles têm um pouco mais de paciência com os meninos. E aí o que acontece? Às vezes, o resultado da base, em termos assim de campeonato ou de chegar em finais, fica um pouco prejudicado. Porque hoje você tem um menino treinando, que de repente amanhã você tem um jogo contra o Corinthians e ele está no profissional. Você já não pode utilizar. É uma peça muito importante. importante, geralmente. Que eu ia perguntar, Para você tá Quanto que isso é benéfico, mas também atrapalha na questão agora o próprio Sub-20 nessa Eu costumo transição aí. eu costumo dizer que tá ruim, mas tá bom. Sim, Tá ruim, mas tá bom, porque a gente sabe que é o melhor para o menino, é o melhor para o Santos, ele ir treinar lá. Sim. Né? E a gente tem que dar um jeito de substituir ele. Sim. E de certa forma significa que seu trabalho também está sendo bem feito. Também, né? também Então... é um trabalho às vezes tem menino que tá lá desde o 15 também, né? Então, do 15, do 17, do 20. Então, Não isso rola é legal. ciúmes ali, fala, não leva meu menino. Não. A gente deixa à vontade, né? A gente deixa à vontade. Geralmente, quem está no profissional pergunta, né? Sim. O que você acha? Você acha que aqui vai render? A gente fala, tem que pôr para ver. Lá está rendendo. Né? Lá está rendendo. O que você precisa? Eu preciso dessa característica aqui, ó. Nós temos lá essa característica, é isso aqui. E vocês foram campeões paulistas no último ano, né? O Sub-20 com o Miguelito. É isso? Estou enganado? Foi ele que fez o gol do título, né? Sim, fez 2. Então, fez 2 gols. Eu acho interessante a história do Miguelito. Parece que ele veio para fazer um teste no Santos e acabou ficando. E é um atleta, né, que dispensa comentários. Como que foi para você essa trajetória do Campeonato Paulista? Né? Foi em cima do Palmeiras, inclusive, a final. Ano passado? Foi no passado, né? 2022, né? 2022. Foi. E como que você vê alguns jogadores que estão hoje despontando, tanto na base quanto no profissional que a gente já viu, né? O caso do Miguelito, do Patati, como é que tá? Então, o ano passado o Santos foi campeão, Sub-20, mas as finais não fui eu que fiz. Ah, você estava no Porque eu estava no profissional. Então, a semifinal com a Portuguesa e a final com o Corinthians foi o Buião que fez. Foi o Corinthians, o Buião é o meu auxiliar, né? Que eu consegui levar ele para lá para nos ajudar. E aí eu fui chamado para o profissional, eu fiquei no profissional e ele ficou no meu lugar no Sub-20. Então, os 2 últimos jogos, semifinal e final, foi o Buião que fez. Sim. Mas o Miguel realmente foi muito bem, a equipe foi muito bem, né, no ano passado, nas finais. Agora, o Miguel, ele é um projeto da Bolívia, não tem só o Miguel lá. Tem o Miguel, tem o Enzo, tem o Contreras, o Zabala também, que está no profissional. Então, é um núcleo, como se fosse um núcleo, né, lá na Bolívia, um rapaz que é um parceiro do Santos e que, na minha opinião, deu muita sorte com os que ele mandou para cá, porque... Todos eles têm qualidades, todos eles têm condições de chegar no profissional. Mas não dói no coração, não? Chegar na final e você não poder estar com o time que você foi acompanhando ali, querendo ou não, o campeonato todo? Essa final eles estavam, mas essa final eu estava no profissional. Então, mas para você não dói muito, assim, ter que ficar longe desse momento que é a consagração ali, né, querendo ou não, do teu trabalho, né? Diz quando em relação ao profissional, né? Eu abri mão dos meninos no profissional. Você tendo que estar cobrindo ali no profissional, enquanto eles estavam disputando as finais, né? Enfim, a semifinal, e aí você não podia estar lá ali, né? Eu não fiquei com ciúmes, não. Não teve ciúmes, não. Uma medalhinha chegou. Chegou. Claro, faz parte do trabalho, né? Ué.
Não, mas ali também tá o meu amigo, né, o Buião, o pessoal... A sua Que você comissão, confia, né? que você confia, né? O Enzo, que era auxiliar do Juliano, que subiu comigo. Aham. Então, são pessoas... Nós fizemos bem, assim, entrosados mesmo, né? Eu lembro que nós chegamos 2 semanas antes das finais, eu chamei ele e falei, ô Buião, você não acha melhor os meninos ficarem treinando lá direto do que ficar aqui, né? Aqui a gente não tinha ainda resolvido não cair. A gente ainda tinha o jogo com o Atlético Goianiense, que eu acho que depois desse jogo a gente conseguiu os pontos necessários. Dá uma respirada, né? Dar uma respirada e aí automaticamente a gente ainda tinha chance de Libertadores, né? E depois do jogo do Atlético, eu chamei ele e falei, você não quer que os meninos fiquem lá e tal? Ele falou, se puder, mas ele também não pediu, né? Foi assim, entre nós, diretoria participou, né? E aí nós achamos melhor realmente eles irem para o Sub-20 e tentar conquistar esse título, né? Porque também era importante. O Santos estava com dificuldades. Já fazia 2 ou 3 anos que não conseguia passar, acho que era a primeira fase do Paulista. Caramba. Nossa, e o Paulista é difícil. É cara, difícil, né? Então, chegar na final, então foi assim de comum acordo, né? Todo mundo participou, o pessoal do profissional e o pessoal do Sub-20, né? Até mesmo praticamente toda a base, né? Porque aí foi campeão, todo mundo ganha, né? Ah, sim. Mas não ficamos com ciúmes, não. Até nós, na final, a gente estava lá e comemoramos juntos. Sim, Legal. muito bom. E, professor, como é que foi o convite ali para assumir o profissional do Santos, né? O Santos de Pelé. Eu acho que foi para você, deve ter sido uma coisa muito, muito bacana. Num Sim. momento que estava difícil, né? De dificuldade. Como que foi essa sensação e a experiência de comandar o Santos? Para nós, o que acontece com a gente é o mesmo com os meninos que a gente passa para eles todos os dias. Vocês têm que estar preparados. A qualquer momento, vocês podem ser chamados profissional. Sim. E a gente também tem que ter isso em mente, né? Então, realmente, a gente, no momento, era o Lisca que estava. Não esperava que ele fosse sair ali, porque o próximo jogo era contra o Palmeiras. Né? Um jogo difícil. E na semana ele saiu, né? A diretoria optou por trocar. E aí eles me chamaram no campo. Né? Foi no campo, não, o presidente já quer que você vá lá. Quando chama no campo, o presidente vai lá, você vai lá. Não. Ele não vai me chamar lá para falar que isso é legal. Né? Alguma coisa Alguma tem coisa séria. tem, séria. Né? Então, Não vou não. Mas realmente dá um friozinho, a gente fica naquela expectativa. Mas aí você vai indo na semana, você vai começando a conhecer o grupo, ver que realmente existe uma diferença, mas por eu ter sido um ex-atleta, a gente sabe que... A linguagem, né? A gente sabe o que dá naquele momento para falar, o que não dá, o que dá para a gente poder exigir ou pedir. Então a gente foi tentando ir devagarinho, a gente já sabia que... não estava garantido assim depois do campeonato permanecer. Então a gente falou, nós vamos trabalhar, fazer o possível, né? Porque a gente não estava na zona de rebaixamento. A gente estava, acho que uns 5 ou 6 pontos fora, né? Então a meta era manter isso e sair o mais longe possível. Então realmente a gente fica, era Palmeiras o próximo jogo. O líder do campeonato que foi campeão, né? Depois, se não me engano, era Atlético Só Mineiro, bucha. Atlético Paranaense, A Série A não tem jogo fácil. Flamengo. Então, você fala, tem jeito, vamos encarar. Não né? vai ter nenhum momento que vai ver aliviar, aqui. né? Nada. Mas Tem que estar foi, assim, não digo surpresa, né? Mas o momento a gente tem que ficar sempre preparado. Porque o Lisca tinha pouco tempo de clube, né? Então, eu achei que ele fosse continuar um pouco mais. E aí, o Santos conseguiu salvar ali do rebaixamento, né? Como é que Sim, foi sim. essa questão dos bastidores pra você? Porque aí os holofotes estão todos em você, as críticas também, né? E tem muita gente que critica e não sabe nada do que passa dentro do clube. Como foi lidar com tudo isso, professor? Você que já lidava com isso como profissional ali atuando, né? Mas a base, ela não tem tanto essa cobertura da imprensa quanto tem ali o profissional no momento turbulento do Santos. Como lidar com tudo isso e blindar esse vestiário? Que é nesse momento que a gestão de pessoas aparece para o técnico, né? Exatamente. Que acho que é muito importante. Eu confesso que foi difícil, né, para me lidar com críticas, principalmente além do jogo, eu assisto o jogo depois, eu assisto mais 2 ou 3 vezes, eu escuto todo mundo. Geralmente eu escuto todo mundo.
E eu vi, às vezes, umas críticas, falei, mas não é possível, ele não tá vendo o jogo, né, cara? Eu não estava muito acostumado Tá meio com cego. isso. Ele tá vendo outro jogo. E quem criticava falava que eu tava vendo outro jogo. Aham. Falei, então, já que ele tá achando que é um jogo, ele tá achando que é outro, vamos ficar por aqui. Fica assim mesmo, né? Mas eu tive dificuldades, eu acho que agora eu melhorei bem, eu consegui levar de boa as críticas assim. No São Paulo, no Sub-20, na Taça São Paulo, eu tive algumas críticas assim em termos de como a equipe jogar. Só que as críticas que faziam realmente era aquilo. Né? Eu citava, acho que é Luzetti, do Sport TV. O Alexandre, né? Ele fazia as críticas em cima do que depois eu cobrava os meninos. Eu não tinha nem visto a crítica dele. Né? Então, ele realmente... Falava sobre futebol. Falava sobre futebol. Falava o que realmente estava acontecendo. Eu falei, pô, esse cara... Vou começar a ouvir ele porque ele vai me ajudar. Né? E até hoje eu ouço ele, gosto muito das críticas dele. E eu sentia que no Profissional do Santos não era assim. Parecia a crítica pessoal. É o que eu falei para vocês, estagiário. Não, eu não sou mais estagiário no Profissional de Santos, né? Apesar de ser o primeiro clube, de ser o primeiro campeonato assim, profissional, mas eu sou um ex-atleta. Eu sei mais ou menos como funciona aquilo ali. E não era assim uma crítica que o clube estava... que o time estava fazendo dentro de campo, como estava jogando, o que nós colocamos como assim estratégia. Aí eu falei, caramba, esse cara tá... Eu não vou começar a não ouvir mais ele, não. Aí eu comecei a não ouvir, sabe, alguns que eu via que era mais pessoal. E tem um ponto importante, professor, que eu acho nisso. Eu tava do lado de lá e hoje eu tô do lado de cá do clube, né? E aí eu começo a pensar que tem muito comentarista de resultado, cara. E às vezes, com certeza já aconteceu algum momento na sua carreira do time jogar mal e ganhar. Você fala, cara, beleza, ganhamos, resultado é importante, mas vou cobrar os moleques porque não tá dando. E tem vezes que a gente joga muito bem e a gente perde. E às vezes eu acho que esse é um ponto importante da gente entender sobre críticas, que muitas vezes as pessoas comentam resultados. Então elogia quando o time vai mal e critica quando o time vai bem. E é importante a gente entender da cultura, que é a minha próxima pergunta para você, resultadista com os técnicos. Por que os técnicos, principalmente no Brasil, têm essa pouca paciência, né, de trabalho, de continuidade, em relação a outros nichos fora do Brasil, que a paciência ela é um pouco maior? Por que existe isso? O técnico com 4 jogos, aí 2 empates, 2 derrotas, já tchau, não serve mais, vou trazer outro. Falta rotatividade, né? Eu vou dizer por mim, assim, né? Até para tentar elucidar um pouco o que a gente estava falando sobre a crítica. Eu via que, por exemplo, eu não tive bons resultados no profissional. Resultados de vitórias. Mas o desempenho da equipe não estava ruim, a meu ver. E dentro do clube, dentro dos treinamentos, a gente fazia análise. A gente vinha, pô, mas faltou isso aqui, mas foi um erro, às vezes um erro individual que nós perdemos. Um erro, às vezes, não é nenhum erro, a outra equipe aproveitou bem. Sim. Né? Então, eu sentia que não era uma crítica pelo desempenho do clube. Sim, como você falou, pelo resultado. E acontece, eu acho que, na minha opinião, acontece isso com os treinadores no Brasil, porque vai muito em cima do resultado. Só que não é o resultado só da derrota. Às vezes o time está ganhando, a equipe está ganhando, e estão falando que tá tudo bem, que o treinador está indo bem, mas o desempenho não foi tão bom. Sim. E eu acho que acontece muito isso. Acontece. No Campeonato Brasileiro, principalmente. Sim. Às vezes, como você falou, a equipe ganhou, mas não corrigiu aquilo. Nós temos na base um Campeonato Paulista que é longo, Copa do Brasil que é mata, né? O brasileiro é intermediário e tem diferentes cobranças para isso. O Paulista, quando a gente ganha nós já tivemos jogos lá no Paulista de 16 a 1, 16 a 2. Mas não me interessa os 16, interessa por que nós tomamos um gol. Nós fizemos 16. E aí é difícil, às vezes, você explicar para os meninos, mostrar ali. E eu acho que, às vezes, a crítica também é difícil ver isso. Ganhamos 2-0, estamos ali, estamos melhorando. Mas como é que foi o desempenho? Como é que foi esses 2-0? E se amanhã não saem esses 2 gols? Você precisa ganhar, ficar 0-0.
Então, eu acredito que seja essa situação de imediatismo, por causa muito em cima do resultado. Nós já tivemos também exemplos ano passado, o Fortaleza não vinha bem. Mas não é porque ele não vinha jogando bem. Tanto é que eu acho que é porque eles estavam com 2 competições, né? A partir do momento que focou em uma, eles conseguiram classificar até para a Libertadores. Foi uma arrancada, a gente falou disso. O Vojvoda Se tivesse o Vovô tirado o Vojvoda, não estaria chegando né? hoje, talvez, na Sul-Americana? não estaria na final hoje. Então, tem menos paciência realmente com os treinadores, acredito, brasileiros. A gente precisa, assim, que tenha um pouco mais de paciência e ver o desempenho. Eu acho que se começar a analisar o desempenho da equipe, o Casagrande falou uma coisa certa aqui. Eu vi o Casagrande aqui com vocês e ele falou, não, eu critiquei realmente o Corinthians porque eu achei que o Corinthians não jogou bem. Então, ele falou, não, eu não sei se foi bem as palavras, né? Ele falou, eu sou direto. Sim, Eu sou direto Eu e falo se eu tiver direto, que... né? eu falo direto. Às vezes ele pode ganhar, mas eu achei que ele não foi bem. E, de repente, isso vai ajudar. Sim. Ter uma outra visão, algo do tipo, né? Aí você vai ter que ter um time, uma equipe que vai ter um bom desempenho. Se ele não tiver um bom desempenho, mesmo ganhando, eu acho que aí vai ter que trocar realmente, né? Porque mais na frente pode ter dificuldades. E como que é isso na pressão também na cabeça do próprio treinador, né? Assim, que você teve essa oportunidade de fazer a categoria profissional ali, né? Mas, obviamente, seu foco é mais no Sub-20. No Sub-20 não é tanta troca, assim, de treinador. É um trabalho que é mais longo. Linear, mais longo, assim? Mais longo, No Sub-20, a base é mais longa, né? Tem mais essa paciência. Tem mais que a gente tava paciência, falando. tem. E aí, mas você estando ali, né, sendo técnico interino, existia também uma pressão nesse sentido para você? Por mais que você estava, né, ali cobrindo um papel, você sentia isso de alguma forma? A pressão... Até pessoalmente, assim. né? A pressão que a gente sentia realmente o incômodo da equipe estar bem próxima da zona de rebaixamento. Isso, qualquer profissional vai se sentir pressionado com isso. E cada um vai agir de uma maneira. Qual é a maneira que eu encontrei? Fazer o melhor ali naquele momento, naquele jogo, né? E colocar o que realmente eu penso, a estratégia que eu acho que é para aquele jogo que vai dar certo. Se a gente vai conseguir ou não, aí já é uma outra história. Sim. Porque eu tinha que tentar alguma coisa diferente. Se fosse para mim deixar tudo igual como estava vindo, não precisaria então ter mudado. Sim, sim. Né? De início, a gente deixou até para ver, mas depois a gente, mas eu acho sentir a que dá transição pra também sentir, ali com pra você. Alguma coisa tinha que ter da nossa característica. E eu acho que é isso que talvez a crítica não entendeu bem. Ele falou, mas ele está vindo aqui pensando que é sub-20, que ele vai arriscar isso, arriscar aquilo. Só para dar um exemplo, assim, talvez para entender melhor. Nós fomos jogar com o Flamengo, né? E o Flamengo estava ganhando 2-0 lá no Maracanã. Inclusive, é um dos jogos que teve uma polêmica com o VAR, que era para ter marcado um pênalti no Camacho, e logo depois, no lance, o Flamengo fez o gol. Né? Então, teve uma bafafá lá por causa disso. E estava 2-1. E aí, o Flamengo não estava muito bem, porque eles tinham também a Libertadores, acho que no fim de semana ou na outra semana, eles já estavam com a cabeça... E a gente sabia, falou, o Flamengo não vai estar com a cabeça aqui, né? Vamos tentar nós... Até foi conversa na palestra, né? Para a gente se dedicar que a gente ia conseguir. E eu pensei, falei, poxa, eu vou tentar empatar esse jogo. Sabe, o 2-1 não é isso que a gente quer. Não, mesmo sendo o Flamengo e o Santos numa situação difícil. Sim. E aí, até falou, mas tá 2-1. Não é melhor deixar 2-1... do que arriscar, empatar e tomar mais gol, abrir o time, tomar goleada. Aí eu pensei, falei, não, se eu não fizer isso, não sou eu vou tentar. Foi aonde a gente tentou, se não me engano, eu tirei um volante, coloquei um meia atacante e nós tomamos o terceiro gol. Né? Aí eu pensei, falei, caramba, será que eu errei mesmo? Mas nós não tomamos o terceiro gol
por causa daquela substituição ou daquele atleta que entrou. Foi porque realmente... Circunstância do jogo. Circunstância do jogo. Tanto é que depois nós fizemos o segundo, ficou 3-2 o jogo. Sim. Mas eu penso que tem que tentar Sim, fazer. claro. Né? Porque se a gente não tentar, não adianta. Você tem a sua ideia, né? E ficar insistindo na mesma coisa, Eu mas acho vai chegar o quê? Eu Aquele acho que resultado tem, diferente? exato, e tem muito técnico que se prende também muito ao resultado, e aí às vezes ele não consegue... Porque eu entendo o cara, pô, ele tem emprego, ele precisa, né? É complicado isso. E às vezes ele não consegue jogar da forma que ele quer, né? Pô, o dirigente chega, pô, eu quero esse celular aqui. Ó, mas eu só vendo esse tipo de celular. Então, assim, é muito complicado. O modelo de jogo que o dirigente compra, depois ele quer outro. Não, acho que o importante é ganhar. No final, o importante é ganhar. E aí, às vezes, o que acontece? O futebol brasileiro acaba não se desenvolvendo tanto como deveria. A gente fala, pô, jogos muito amarrados. Mas é complicado, cara. Fica Se o muito cara não preso amarra naquilo, o resultado com um empate que ele vai... Tá pressionado, tá jogando fora. Campeonato Brasileiro, empate é vitória fora de casa. Para um time que tá brigando para não cair, é uma vitória. Então, acho que é muito complicado. E aí, eu queria um debate importante sobre roda, acho que o Brasil inteiro, são os técnicos estrangeiros, né? Eles estão vindo cada vez mais para o Brasil, tem gente que acha que é importante essa questão desse intercâmbio, trazem conhecimento e tal. E aí, a gente até falou com o Bruno Pivetti, que é um outro técnico também, ele disse que se um técnico brasileiro que tem a licença do Brasil quiser, em algum clube europeu, ele não consegue de prontidão atuar naquele clube. Isso. Ele tem que fazer uma licença. E aqui eles podem vir, a licença é aceita, né? Queria saber para você o que você acha sobre a questão dos técnicos estrangeiros e sobre a seleção brasileira, que está interinamente com o Fernando Diniz. E o que dizem nos bastidores é que o Carlo Ancelotti está fechado. Se você considera que acha que o Diniz deve ficar, ou você acha que o Ancelotti também pode vir e trazer um bom resultado para a seleção? A questão do estrangeiro, eu acho que tem espaço para todo mundo. Realmente é importante até a gente conhecer a maneira que eles jogam, o que eles pensam no futebol. Então, tem espaço para todo mundo aqui. Em contrapartida, eu acho que tem que ter a mesma paciência com nós aqui que tem com os estrangeiros, né? Então, eu acho que aí também já é uma questão de empate, vamos dizer assim. Você acha que tem uma diferença ali, então? Existe uma diferença, sim. E a questão da licença, realmente, se a licença deles permite que venham para cá e trabalhem, a nossa tem que permitir e trabalhar também. Aí fica igual para todo mundo, Sim, né? Mas a questão da seleção, eu acho que o Diniz é um bom treinador, eu conheço o Diniz pessoalmente, ele trabalhou no São Paulo, a gente teve um breve contato, né? Eu sei o que ele tem de ideia de jogo, gosto da ideia dele, realmente é uma ideia para frente, é uma ideia revolucionária, mas a gente fica pensando o porquê que tem que ter o Ancelotti já logo assim um segundo plano. Ou vem ou não vem. Aí a gente vai falar, o Diniz está indo bem. Classificou, a seleção está indo bem, e no final vem o Ancelotti. Eu acho que vai ficar meio estranho, na minha opinião, vai ficar meio estranho. Né? E, então eu acho que deveria decidir isso logo, melhor, né? Colocar, eu sei que não pode, né? Não pode, não, eu já tô acertado com o Brasil. Não pode falar, ou então não... Eu acho que ficou uma situação constrangedora. Para ambos, né? Para ambos. Tanto pro Fernando, que o Fernando é um técnico respeitado. É um técnico que os jogadores respeitam, os técnicos respeitam o Fernando. Sim. Meio que se colocar ali nessa situação ali. Exato, e eu acho que ele Mas ao mesmo tempo é difícil, porque como é que você também perde uma oportunidade para seleção? Então, é complicado. E ele tem qualidade suficiente para ser o técnico da seleção brasileira. Assim como o professor Dorival tem, assim como vários técnicos brasileiros têm, né? E eu acho complicado porque você acaba, essa é a minha opinião, descredibilizando um pouco a classe dos treinadores brasileiros, que é uma classe muito vitoriosa e vencedora, tão vencedora que tem 5 Copas, né? As 5 Copas que a gente ganhou eram com técnicos brasileiros e não com estrangeiros. Nós temos históricos de brasileiros também lá fora, né? O próprio Felipão, né? Fez um bom trabalho em Portugal, né? Então, espaço tem para todos. Eu acho que só as condições têm que ser iguais. Tem que manter, equiparar essa questão. Se as condições forem iguais, eu acho que aí fica tudo certo. Certinho. E sobre Copa São Paulo, professor, eu queria falar com você. Você foi campeão da Copa São Paulo e a Copa São Paulo virou acho que o maior torneio de base do futebol brasileiro.
Como você enxerga esse torneio, a importância da Copa São Paulo para revelar atletas, né? E trazer esse intercâmbio no Brasil, porque o Brasil é um país continental. Então vem equipes de todos os lugares do país, atletas que podem mostrar o seu futebol, jogos, a maioria deles televisionados. Para você, como técnico de um clube gigante como o Santos, qual a importância da Copa São Paulo e como você vê para o desenvolvimento do atleta brasileiro de um modo geral? Eu acho que com a mudança de idade, hoje o menino na Taça São Paulo ele pode jogar com 21 anos. Né? Antes da pandemia, estava acho que 18 ou 19. Então era muito precoce. Né? Hoje com 21, eu acho que é uma idade boa. Então eles já acertaram aí. Corrigiram um erro que lá atrás acho que cometeram. Sim. Então realmente é uma competição muito difícil de se ganhar. É uma competição muito difícil de você manter. Que nem esse ano campeão, o ano que vem pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldades, porque o menino vai se destacar, mesmo que primeiro ano de sub-20 o profissional já vai chamar um pouco mais, então é difícil manter bicampeonatos, essas coisas, então já também tem essa característica. E eu só acho que precisa talvez diminuir um pouquinho o número de participantes. Tá. Porque tem fases que você joga um dia sim, um dia não. E com chuva, né? Puxado, né? Chuva não é nem chuva, é temporal, né? Falam que é Copa São Paulo de futebol chuva. Tem jogos aí que você não vê jogo, né? Você vê chutando a água. Então eu acho que se fizer talvez uma pré-Taça São Paulo, alguma coisa assim, para diminuir, né? Diminuir um pouco, para ter um espaço maior, mesmo eles sendo jovens. Não dá para jogar um dia sim, um dia não. O cansaço vem no segundo dia depois de um jogo. Né? Isso está comprovado. Os fisiologistas já comprovaram. O segundo dia é que ele vai sentir. E o segundo dia ele está jogando. E nem sempre você tem uma equipe com dois times para colocar. Exato. Né? Não dá, na Taça São Paulo não dá para você fazer isso. Então, só seria esse senão, né? Mas o restante a gente sabe que é muito difícil. São realmente as equipes... assim, tradicionais, todos os jogos acho que são televisionados. Sim. O profissional fica muito mais próximo, mesmo aquelas equipes que não são tão próximas, estão próximos. Os treinadores, às vezes, no vestiário, conversando. Os olheiros também vêm olhar. Na Taça São Paulo é mais difícil. É mais de fora, né? De fora. É mais de fora. De fora, sim. Agora, mas, assim, captador não, porque é sub-20, já é profissional, né? Vale mais a pena, né? Não dá. Quem tá ali já tá. A não ser que você tenha um 07 ali que joga demais ali e tal. Acontece, às vezes acontece. 07. Já está velho. Nossa Senhora. O Diego do São Paulo, ele veio numa Taça São Paulo. Veio? Só que ele, acho que era 2 anos, ele era sub-17, ele disputou a Taça São Paulo e o São Paulo foi lá e contratou ele. Que legal. Então, o às vezes era acontece. da Inter de Limeira também. Eu fiquei sabendo. Sim. Era da Inter também. Veio da Inter. Legal. Então, acontece, às vezes acontece. É isso. Acho que finalizamos, né? Passamos um pouquinho de tudo aí. Foi muito bom. Professor, queria agradecer demais a sua presença Imagina. aqui. O papo foi, cara, excelente. Muito sucesso, tá? Sei que o Santos tá aí na disputa aí do campeonato. E muito sucesso pra você, que tudo dê certo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade aí e espero ter ajudado bastante vocês. Foi legal demais. Obrigada, viu? Então você aí, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar pra geral. É bom? isso, entrar nas redes sociais, Isso. @canal Estagiários, @Mário Pratalha, @Léo Valejo. Qual que é o seu arroba, professor? Orlando Ribeiro 7 @yahoo.com.br. Esse é o e-mail. O Você e-mail. no Instagram você não mexe. Instagram tem que ser com o Lucas, eu não abro o Instagram. Aí, ó, Orlando Ribeiro com 2 Os, underline. Vai estar aí na Aí, descrição, tá na descrição. mais fácil. Tamo É junto, isso. galera. Até a próxima, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Yeah. Yeah.